Olá, alunos da Anhanguera, aqui é o professor José Francisco. Essa é a nossa primeira videoaula por conta da suspensão das aulas presenciais para tentar conter o avanço do coronavírus. Muito bem, ah, por ser nossa primeira aula, talvez aconteça algumas coisas engraçadas ou interessantes, né? Porque eu estou gravando isso da minha casa, então vocês vão ouvir gato, cachorro, vizinha gritando, caminhão de banana passando, coisas assim, né? Mas vamos tocar o barco para que o curso não seja comprometido. Como vai funcionar? Como se fosse uma aula presencial, né? Eu tenho aqui alguns pontos para levantar durante a aula. E não vai ser muito diferente de uma aula presencial. A ideia dessas aulas é que elas sejam lançadas no dia da aula normal, né, da aula presencial, que deveria ter sido feito ontem, mas não foi, é a vida. Caso a suspensão das aulas presenciais continue nas próximas semanas, esperem que essas aulas apareçam na segunda-feira, tá legal? A qualidade das videoaulas. Com certeza não vai ser gravado em 4K e no estúdio de gravação, né? Então, por isso que vai aparecer sons estranhos, tá? Espero que vocês não sejam muito rigorosos com relação a isso. A estrutura vai ser de uma aula normal e a duração eu espero que seja em torno de 15 a 20 minutos. Onde eu vou apresentar o conteúdo, vou fazer exemplos, vou passar atividades para vocês me entregarem. Vamos começar pelo começo. Com relação à atividade da semana passada, percebi alguns pontos interessantes. Primeiro, ausência de unidades nas respostas. Lembrando que na prova, essa ausência fará com que a nota seja menor. Tá? Nunca esqueçam das unidades nas suas respostas. A apresentação da função horária não indica um cálculo final, um número como resposta. A própria função é a resposta. Se você continuar com o cálculo depois disso, estará inútil ou até mesmo errado se vocês não informaram com clareza a função em si. Seguinte, sinal decimal no Brasil é vírgula e não ponto. Vírgula. Eu estou meio cansado já de falar isso, né? Porque muitos de vocês copiam direto da calculadora. E a calculadora muitas vezes está num padrão americano. No Brasil, ponto significa divisor de milhar. Temos que lembrar de usar os nossos próprios padrões. Bom, para retomar a aula passada, né, vou apresentar um exemplo prático de movimento uniforme, antes de continuar com o movimento uniformemente variado. No exemplo 1, diz: uma partícula está inicialmente na posição 45 metros de um percurso. Após 18 segundos, ela está na posição menos 72 metros. Considerando que a partícula está em regime de movimento uniforme, determine sua velocidade, a função horária da posição desta partícula, os gráficos da posição em função do tempo e velocidade em função do tempo, a posição da partícula no instante 42 segundos e o instante no qual a partícula passa pela posição S igual a 0 metros. A primeira coisa que normalmente eu peço para vocês fazerem é o diagrama de percurso. É simplesmente um segmento de linha com uma indicação de sentido. E nesse percurso eu marco a minha posição 0. Tá? Todas as medidas de posição são em referência a esse marco inicial, esse marco referencial. O enunciado diz que a partícula está inicialmente, ou seja, tempo igual a 0 segundos. Está na posição 45 metros.
Após 18 segundos, essa partícula está na posição menos 72 metros. Então, percebam a importância desse diagrama. Vocês conseguem perceber visualmente que a partícula se deslocou para uma posição negativa. Quer dizer que o deslocamento dela, aquele ΔS, é negativo. Consequentemente, a velocidade também vai ser negativa. Lembrando que, por ser movimento uniforme, a velocidade é constante, ou seja, ela tem um valor numérico, não pode ser nula, mas uma vez que a gente determine esse valor, ele vai se manter constante em qualquer ponto desse trajeto. O primeiro item pede para a gente calcular a velocidade. E como eu tenho as duas posições conhecidas em dois instantes conhecidos, mais fácil é usar a fórmula mais geral da velocidade. Velocidade igual ΔS sobre ΔT. O ΔS é o nosso deslocamento que a gente obtém fazendo a subtração da posição final pela posição inicial. Então, posição final menos posição inicial, dividido pelo intervalo de tempo, que por sua vez é obtido fazendo o instante final menos instante inicial. Passando para a linha de baixo, eu simplesmente substituo os parâmetros pelos seus valores numéricos. Posição final menos 72, menos posição inicial 45, dividido por instante final 18, instante inicial 0. Então, 18 menos 0. Fazendo essas continhas, menos 72 menos 45 dá menos 117. 18 menos 0, 18. Fazendo essa divisão, eu chego ao resultado da velocidade, menos 6,5 metros por segundo. Então, percebam ou se lembrem daquele diagrama que eu mostrei na primeira e na segunda aula. Eu tenho a grandeza igual um sinal, que é importante para a interpretação desse valor, dessa grandeza, o valor numérico, a intensidade dessa grandeza e a sua unidade. Então, estão todos os itens aqui. Segundo item pede para determinar a função horária desta partícula. Eu sei que eu tenho que achar uma expressão matemática que apresente a posição da partícula em cada instante do tempo ao longo do percurso. E sei que é uma partícula que obedece um movimento uniforme. Então, consequentemente, eu sei que a função horária dessa partícula vai ter essa carona aqui, genérica, que é a função horária de movimento uniforme. Nessa função horária, ou para chegar nessa função horária, eu preciso da posição inicial e da velocidade da partícula. A velocidade é constante. Tenho a posição inicial, porque é informada logo no enunciado, e tenho a velocidade, que eu calculei no item anterior. Então, é só substituir pelos parâmetros conhecidos. Então, a posição da partícula num determinado instante será igual a 45 menos 6,5, esse menos veio aqui da velocidade, que é negativa, menos 6,5 vezes t. Acabou. Esta é a minha função horária. Então, para qualquer instante que eu queira calcular a posição, é só jogar aqui no lugar de t e fazer o cálculo. E eu chego no valor da posição. Próximo item, terceiro item, pede para mostrar os gráficos da posição em função do tempo e velocidade em função do tempo. Como eu já tinha trabalhado com vocês em sala de aula, o gráfico posição em função do tempo do movimento uniforme pode ser representado num plano cartesiano. Então, tenho aqui o meu eixo Y, o eixo vertical, que vai representar os valores de posição, e o eixo horizontal, que é o eixo X, que neste caso vai representar os valores de tempo. Então, partindo do tempo t igual a zero, a minha partícula vai ocupar várias posições. Só que a posição, claro, né, vai depender da velocidade em si. Inicialmente, ou seja, para t igual a zero, a posição da partícula era 45 metros positivos. Estava aqui, certo? Lembrando sempre do diagrama de percurso.
Conforme o tempo foi passando, essa partícula foi se deslocando nesse percurso. Passados 18 segundos, a posição da partícula era menos 72 metros em relação ao ponto de referência. Então, acho esse ponto, né, de coordenadas 18 e menos 72 e traço uma linha reta ligando os dois pontos conhecidos. Como a partícula ela continua se deslocando, então eu posso, além do ponto, dar um prosseguimento dessa reta para indicar que a partícula continua o seu caminho. O que eu não posso é ter traço da reta para tempo negativo. Lembre-se que tempo negativo não existe na física. Tá? Bom, tendo traçado essa reta, já está representado o gráfico da posição em função do tempo dessa partícula. Agora, o gráfico da velocidade em função do tempo. Lembrando sempre, se trata de movimento uniforme, logo a velocidade é constante. Uma vez que eu determino a velocidade, que nesse caso é menos 6,5 metros por segundo, ela se mantém constante para qualquer que seja o instante de tempo marcado. Então, inicialmente, a partícula tinha menos 6,5 metros por segundo de velocidade, 10 segundos depois tinha ainda menos 6,5 metros por segundo de velocidade, 20 segundos depois ainda tinha menos 6,5 metros por segundo de velocidade. Então, ela não se altera. Então, ficaria assim uma constante no gráfico. Quinto item. Pede para calcular a posição da partícula no instante t igual a 42 segundos. Então, imagine que essa partícula que está nesse percurso, ela sai daqui, passa por esse ponto e ela continua o seu caminho, né? No percurso, eu só marquei as posições inicial e no instante t igual a 18 segundos, mas nada indica que a partícula vai parar, ela vai continuar, ela vai embora. Então a pergunta é, quando o cronômetro estiver marcando 42 segundos, em que posição ela vai estar lá? Então, por esse diagrama, percebe-se que ela vai estar numa posição ainda mais negativa. E isso daqui é importante a gente entender, porque assim a gente verifica o resultado matemático. Bom, então, qual é realmente o valor numérico da posição no instante 42 segundos? Primeiramente, pego minha função horária dessa partícula, que eu determinei anteriormente, que é essa, posição S de t é igual a 45 menos 6,5 vezes t. Então, trocando t por 42, que são 42 segundos, eu tenho que S de 42 vai ser igual a 45 menos 6,5 vezes 42. O resultado dessa multiplicação é menos 273. E fazendo a subtração com 45 positivo, eu chego ao resultado que a posição da partícula no instante 42 segundos será menos 228 metros. Pronto, chegamos no resultado. Voltando aqui no nosso diagrama de percurso, se eu fosse fazer em escala, provavelmente a partícula estaria mais ou menos aqui, né? Mas teria que fazer um percurso bem grande, mas não é necessário, claro. E, finalmente, o último item é o instante no qual a partícula passa pela posição S igual a 0 metro. Então, novamente, voltando ao diagrama de percurso. A partícula saiu daqui e chegou aqui. No meio do caminho, ela passou por essa posição, que é a posição 0, que é o meu marco referencial. Então, eu quero saber, depois de dar início ao movimento aqui, ou à observação, em que instante a partícula vai passar por essa posição, que é de interesse, né? E, olhando aqui nesse gráfico da posição versus tempo, seria esse instante aqui. Aqui eu tenho um instante desconhecido, só que a posição é 0. Então, que instante é esse? Então, novamente, a gente vai fazer uso da nossa função horária. Só que ao invés de ter uma posição desconhecida, eu tenho um instante desconhecido.
A posição, ela é conhecida, 0. Qual é o instante no qual a partícula vai passar pela posição 0? Então, só substituir S de t por 0 e isolar a incógnita t. Então, fica 0 igual a 45 menos 6,5 vezes t. Esse termo, menos 6,5 vezes t, eu posso passar para o outro lado da igualdade, ele está negativo aqui, ele passa positivo. Então, tenho 6,5 vezes t igual a 45. O 6,5 ele está multiplicando. Então, eu posso passar ele dividindo. Então, 45 dividido por 6,5 vai dar aproximadamente igual a 6,9 segundos. Então, o instante no qual a minha partícula passa nessa posição é aproximadamente 6,9 segundos após o início da observação da situação. Pois bem, a gente vai dar continuidade ao conteúdo no próximo vídeo, que faz parte dessa aula ainda. E aviso que este arquivo, com as anotações das aulas, os enunciados dos exemplos e da atividade que vocês terão que me entregar, eles estarão na descrição do vídeo aqui embaixo, tá? Então não se preocupem com isso. Uma dica, se vocês ficaram com dúvida ou se vocês acham que estão podendo, né? Beleza, legal. Antes de eu dar início à resolução, uma vez que o enunciado foi apresentado, tentem vocês, tá? Perceba que é uma coisa que a gente já trabalhou várias vezes em sala de aula. Então, deem pausa no vídeo, tentem vocês, e à medida que vocês forem tendo dúvida, vão dando uma continuada no vídeo para ver como é que eu resolvo a situação que vocês têm dúvida, beleza? Então, por esse momento é só, né? Eu retorno no próximo vídeo para dar continuidade.